Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma palestra muito interessante sobre extraterrestres e por que os governos os veem como uma ameaça. Por que os ETs simplesmente não podem ser. Os governos não podem admitir que eles existem e simplesmente passar a entrar com um programa de aproximação para que a gente entenda que não existe só uma raça de ETs, mas existem inúmeras raças de extraterrestres que visitam a Terra e que estão aí no universo, num número muito grande. O universo tem muita vida e Deus não faria um planeta só com vida num universo tão fantástico que a gente percebe e aprende que existe lá fora. Mas para a gente entender isso, primeiramente a gente precisa entender quem de fato governa o nosso planeta. Nós achamos que a gente vive num planeta que é democrático, onde as eleições elegem os presidentes e que eles vão mudando a cada 4, 5 anos e mudam seus grupos e isso é esse grupo que de fato governa. Mas nada é mais em verdade do que isso. Na realidade, existem famílias, grupos que se formaram desde o começo principalmente no começo da Revolução Industrial no nosso planeta. Mas a gente tem que lembrar que existiram governadores, imperadores, reis que eram muito ricos e essas fortunas elas não foram dissipadas, elas não sumiram. Elas vieram sendo gerenciadas por grupos que as controlavam na mão de pessoas e parte dessas fortunas também ficou com a igreja e, e esse dinheiro não sumiu simplesmente. Eles vêm passando de geração para geração e um das grandes ferramentas para que eles se mantenham no poder de uma forma sempre atuando nos bastidores é o uso do segredo e do anonimato. Quer dizer, esse pessoal, você não sabe quem eles são, mas eles existem. São famílias poderosíssimas que evoluem desde quem era evoluem desde a época da medieval e que evoluíram para a época industrial e que se mantêm no poder. Ah, essas elites, essas sociedades hoje, elas usaram muito sociedades secretas como uma forma de tá não só manipulando, mantendo o segredo do seu dinheiro, né, a quantidade absurda de dinheiro, mas também para conseguirem atuar de forma secreta e indireta em todas as instituições. Isso é fundamental para dar certo, para você ter tão pouca gente controlando sociedades inteiras, governos elegendo presidentes, elegendo governadores, e conseguirem ficar no poder por tanto tempo. Então, conforme a gente estava falando, o que aconteceu com as fortunas dos reis antigos, imperadores? Eles passaram de geração para geração dentro desses clãs ou famílias, depois que viraram sociedades secretas, que já existiam, mas começaram a se juntar em sociedades secretas, e hoje, mais modernamente, em estruturas, como grandes estruturas, instituições financeiras, que nós conhecemos aí, várias delas, e que atuam no poder. Hoje, uma empresa de grande porte, as pessoas não sabem nem quem são os donos mais dessas empresas, porque você tem uma série de instituições financeiras que ninguém sabe quem está por trás. Mantém o segredo usando essa nova estrutura. Bem, na Revolução Industrial, o que aconteceu é uma coisa muito interessante, né? Apareceram as indústrias de grande porte e surgiram famílias que controlavam o aço, o petróleo, a eletricidade, as ferrovias, a transmissão elétrica. Depois apareceram as indústrias farmacêuticas,
indústria química e as grandes indústrias que hoje geram empregos e geram riqueza no mundo. Mas a gente achava que essas pessoas, o que aconteceu com quem controla essas fortunas atualmente, né? A gente tem que lembrar que houve a lei antitrust que tentou desconcentrar o poder da mão dessas pessoas. Mas existem programas no History que mostraram, por exemplo, que dessas famílias, eles receberam eles foram condenados a ter que dividir a participação das suas empresas com outras. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram permutas de ações. E então o cara, por exemplo, ele era barão do aço, aí ele teve que abrir mão de participação da indústria do aço, mas ele ganhou na indústria do petróleo, ele ganhou na indústria de eletricidade, ele ganhou na ferrovia. Ou seja, com o tempo, todas essas outras indústrias cresceram e aí se percebeu que no médio e longo prazo, o que ele abriu mão ia render muito menos em termos de fortuna do que as novas participações que ele tinha. Ou seja, eles ganharam muito mais no médio e longo prazo. Então hoje você controla uma empresa através de instituições financeiras e você tem participações nelas. Então você tem 30% no aço, numa grande empresa, você tem numa empresa de aço número 2 você tem mais 40%, na do aço número 3 você tem 25%. A mesma coisa acontece com o petróleo, acontece com a eletricidade, mas é uma mesma pessoa que tem várias instituições financeiras embaixo dela e que controla essas empresas que aparentemente competem uma com a outra, mas no nível mais alto nós estamos falando das mesmas pessoas que estão controlando a indústria do aço, do petróleo, da farmácia e tudo mais. Então, essa participação cruzada se mostrou muito mais efetiva, mais lucrativa e muito mais fácil de você manter segredo sobre quem são os reais controladores de uma indústria específica ou de um segmento econômico. Bem, uma das coisas que tem que se falar é sobre a mídia, né? É interessante ver a história da mídia como ela aconteceu, porque ela começa a ficar forte na Revolução Industrial, começam a aparecer as propagandas e começa a se estudar o comportamento humano e como ele reage ao rádio, à TV. E isso, logo de cara, ficou muito claro a, o grande potencial de manipulação de massas que a mídia representava. Você pode usar a mídia para criar um inimigo imaginário e gerar uma guerra, tendo total apoio da população. Nós tivemos vários casos recentemente. Muita gente fala, óbvio que os governos não vão admitir, mas o Osama Bin Laden é o caso mais típico. Precisavam justificar uma ação, uma incursão de guerra dentro dos Estados Unidos. Na realidade, aquilo foi uma operação interna feita pela CIA, FBI. Toda essa elite de poder, ela estava controlando isso, mas usando as agências que a gente conhece mesmo. CIA, FBI e outras, NSA. Óbvio que não são é uma minoria absoluta que conhecia o que estava sendo feito, por exemplo, no caso do 11 de setembro, 9/11, que o pessoal gosta de falar. Né? Aquilo foi um ataque feito por agências internas, e existe muito material sobre isso, que queriam justificar uma série de ações, a revelia. Então criaram um inimigo. O inimigo era o Bin Laden, e aí ele atacou os Estados Unidos. E aí justificou todas as atrocidades que foram feitas depois. Isso só poderia ser feito com o apoio, o controle total da mídia. Porque muita gente apareceu e a ponta do iceberg, por exemplo, no caso do 9/11, foi o terceiro prédio que, entre aspas, caiu
onde o sindicato dos demolidores dos americanos veio à frente dizer que aquela torre, eles chamam de World Trade Center 7, ela foi demolida, porque dava para, pela sequência de explosões, dava para perceber isso, ou eles colocaram explosivos, e a forma como ela caiu. Primeiro que não tinha motivo para cair, segundo, os explosivos ocorreram numa sequência que eles conheciam. E terceiro, caiu retinho. Aquilo foi uma implosão controlada. Clássica, clássica. Mas a mídia não deixa isso espalhar, quem controla a mídia. Porque só se torna viral na mídia formal o que esses grupos querem. O restante só se passa através de mídias sociais e internet. E isso, eles mesmos dão um jeito de gerar um monte de lixo, gera confusão e as pessoas não conseguem chegar a nenhum consenso. Bem, já na Segunda Guerra, a mídia já se consagra como uma das principais armas de guerra. E atualmente isso mostra muito claramente a importância da mídia. Você pode ganhar uma guerra praticamente não usando soldados ou tiros. Bem, aí com isso que foi falado até agora, onde é que entram os extraterrestres nesses contextos, né? Então, essa estrutura que foi criada aqui no nosso planeta é uma estrutura de controle muito acirrado, né? E nossa vida, nós não somos pessoas livres, nós somos na realidade escravos. Escravos porque a gente não tem liberdade de usar o tempo disponível como a gente quer. Para essas sociedades extraterrestres mais evoluídas, isso é uma definição de escravo. Porque na sociedade deles, eles construíram uma sociedade onde você acorda de manhã e você vai fazer aquilo que te dá mais prazer e que vai te tornar uma pessoa melhor. Então, se você veio aqui para ser um professor, você vai dar o melhor de você, vai estudar para ser um professor melhor e você vai ensinar melhor para você, tendo as melhores escolas e as melhores, entre aspas, salas de aula, né? Se você é um cientista, você vai ter bons laboratórios e você vai ter acesso a estudo da melhor qualidade para você poder exercer a sua função o melhor possível na sociedade. E não fazer o que a gente faz aqui hoje, que é trabalhar arduamente para enriquecer a mesma minoria que está no poder há séculos. Porque na última linha o que acontece é isso. A gente trabalha para a empresa A, para a empresa B, mas que lá em cima ela vai estar na mão das mesmas 200 pessoas, que é estimado o número de pessoas hoje que controla dessa forma piramidal a riqueza no mundo. Já saiu em vários jornais e revistas especializadas que de forma 20% da população controla 80% da riqueza. E quando a gente vai olhar isso mais de perto ainda, a gente vê a concentração de poder que existe na mão de poucas pessoas. Na realidade são 200 e poucas pessoas que estão espalhadas em mais ou menos 13 famílias. Então os ETs trazem consigo o quê? Trazem consigo uma ameaça a tudo isso, né? A primeira coisa que eles trazem no convívio com eles é uma conscientização para todos da nossa natureza espiritual. E, portanto, o entendimento dos reais valores espirituais e morais, que são valores eternos. Então, nós somos consciências que usamos aqui a terceira dimensão para evoluir. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para compartilhar momentos, para compartilhar recursos e para criar uma estrutura onde cada um que veio aqui para o planeta consiga atender a sua, entre aspas, missão, né? Agora, isto tudo é uma ameaça ao tal establishment. Establishment são essas sociedades, esses grupos secretos que controlam tudo. Eles querem se manter no poder. E para isso eles precisam que nós continuemos acreditando no individualismo, que é bom ser super ambicioso, que é bom você ser individualista e a única coisa que você tem que pensar é em ficar mais rico
e, portanto, pagar mais imposto e, portanto, fazer as empresas crescerem da forma como elas crescem egoístamente, controlando mais pessoas. É isso, nós não vamos sair nunca desse ciclo, dessa espiral, se nós não olharmos para dentro de nós e percebermos a nossa natureza espiritual, que aí tudo se quebra, todos esses conceitos vão para o chão. E nesse ponto entram as religiões. As religiões do jeito que estão hoje, elas não servem mais para nada para nós. Elas são simplesmente uma forma de manter a nossa consciência travada, presa numa mesma realidade imutável, onde o meu profeta é melhor que o seu, onde o meu Deus é melhor que o seu, onde as minhas práticas são melhores que as suas. Isso só vem gerando divisão, mais individualismo, mais guerras, esses grupos, esses sindicatos do poder ganham mais ainda, porque uma das grandes e mais lucrativas indústrias é justamente a de armas e depois a de remédios e assim vai. Outra coisa que os ETs trazem com eles são energias limpas, possibilidade de nós estarmos usando energias que são praticamente de graça, totalmente limpas e são portáteis. A gente não precisaria mais pagar as contas para os grandes barões aí do poder. Você ia ter uma pequena unidade na sua casa, no seu carro, se fosse o carro ou forma de transporte, que aquilo ia durar 100 anos e você teria toda a energia que você precisasse. E aí você quebra o ciclo, né? Porque nós somos escravos desses grandes empresas que geram a energia que nós precisamos. E outra coisa extremamente importante que os ETs trazem são ideias de novos modelos de organização social. Isso é extremamente importante. Eu vou dar aqui alguns pequenos exemplos. E um deles é, por exemplo, como eles encaram, como eles têm dentro do sistema jurídico deles, ou de organização, que eles chamam de direitos universais. Nós temos isso também, mas nós aplicamos isso de uma forma equivocada, errada. Então, para eles, direitos universais de todo ser constitui o quê? Ter todas as suas necessidades materiais atendidas. Então, comida, roupa, casa, segurança. Segurança aqui eu coloquei com asterisco porque dentro dessas sociedades, alguém que faça alguma coisa errada, como matar alguém, roubar alguém, é uma pessoa doente. E, portanto, ela precisa ser tratada. E ela vai ser tratada. A ciência vai se debruçar sobre isso até entender o que acontece e resolver de fato o problema. E não simplesmente jogar essas pessoas numa uma jaula e jogar a chave fora. Eles buscam realmente curar essas pessoas. Então, o perigo que existe nessas sociedades, segurança, é praticamente nulo. Todos têm direito ao estudo da melhor qualidade possível, incluindo todos os laboratórios necessários, estruturas. Se você vai ser um artista, você precisa de teatro. Se você vai ser um pintor, você precisa da melhor tinta, da melhor tela e o que seja. Saúde. Saúde da melhor qualidade, totalmente gratuita. Transporte, para onde você quiser ir, a hora que você quiser ir, de graça. Lazer é extremamente importante. E você pode colocar cultura no lazer. E isso gratuito, é um direito universal do ser dessas sociedades mais evoluídas. Ter estrutura, a sociedade precisa criar uma estrutura para que todos consigam atender a sua missão espiritual. É o que a gente vem falar aqui. Se você veio para ser um cientista, estudar física quântica e precisa de um laboratório caríssimo, tem que se fazer o laboratório. Porque você não vem sozinho, vem outros para te ajudar. Então esse laboratório tem que existir. Você não precisa de 40 laboratórios desses, mas você tem que fazer um e ele é o melhor que a melhor coisa que a sociedade podia gerar naquela época. E o acesso ao mundo natural perfeito, ou seja, a natureza completamente protegida, integrada com as construções que foram feitas, o respeito ao mundo animal, aos seres de menos evoluídos, isso é uma coisa que é um direito de todo cidadão, porque isso gera saúde, isso gera um mundo melhor.
Bem, e um dos princípios, então, portanto, que a gente acaba decorrendo dos direitos universais é que nenhuma atividade individual ou grupal pode ferir ou ameaçar os direitos universais do ser ou da sociedade. Então, só com isso a gente já vê o quê? Que se a gente quiser colocar em prática isso, a gente tem que mudar toda a economia. A gente tem que fazer remédios, se é que eles precisam ser necessários, mas para curar e não para gerar um consumidor regular do remédio A, depois do remédio B, porque os remédios têm sempre efeitos colaterais. Aí você tem que tomar um outro remédio. Você toma o primeiro para atacar aquele problema que você tinha, mas aí tem um efeito colateral. Aí você toma outro remédio para atacar o colateral, e depois o outro remédio, o outro colateral. E assim a gente gera um cliente muito fiel e disposto a pagar o que esses laboratórios querem. Nós não podemos colocar armas. Hoje se utiliza e se fala muito da manipulação social para nós gerarmos guerras, para a gente poder justamente, através de gerando guerras, vender armas. Essa é uma das indústrias mais rentáveis do mundo. E se usa de todo tipo de diferença, como se usa religião para manipular grupos, para eles guerrearem, se usa pequenas diferenças políticas, e recentemente o terrorismo vem sendo a grande ferramenta para gerar guerra. E da forma como colocaram agora, usando o grupo, né? Não existe mais um Bin Laden, uma pessoa específica. É um grupo que tem o nome de ISIS e você não sabe quem são esses caras. E isso justifica uma série de ações militares no mundo que simplesmente depois a mídia vem e fala, tinha um líder da ISIS em tal lugar, a gente foi lá e atacamos o lugar. E ninguém questiona mais nada, né? Então, esses princípios, se a gente quisesse colocar uma parte dele em prática no nosso planeta, isso implicaria já na mudança total de como as indústrias e a economia se organiza e busca o lucro, né? O lucro não seria mais o objetivo principal. E esses barões do poder, esses que estão nesse sindicato secreto de poder, eles teriam que sair dali. E eles não querem sair. Então é por isso que pesquisas, principalmente pesquisas que podem mudar muito a nossa forma de pensar e trazer outras tecnologias, pesquisas sobre a realidade espiritual, são reprimidas fortemente. O que a gente sabe hoje na Rússia, por exemplo, eles melhoraram aquela máquina Kirlian, para quem não conhece, um russo que inventou essa máquina que via aura, mas eles conseguiram aprimorar essa máquina e eles filmaram sim o que nós chamamos de espírito saindo do corpo físico. Busquem isso na mídia. E isso a mídia não divulga. Isso é uma prova real. Além disso, pesquisas que foram feitas no Instituto de Parapsicologia da Rússia, que foi fundado pelo aquele presidente Brezhnev russo antigo, que foi ele quem botou a primeira quantidade expressiva de dinheiro para pesquisar a paranormalidade. E dali não só essa filmagem, mas várias outras experiências foram feitas que provaram que a consciência continua, o corpo físico é quem morre. Só que isso tem implicações imensas, imensas, em tudo. Então, se a gente não morre, como é que é o mundo antes? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Como é que vai ser esse mundo futuro depois nós? Nós vamos para um lugar bom, um lugar ruim? Será que as ações que a gente então cometeu aqui nesse mundo não refletem no futuro nosso espiritual? Lógico que refletem. Mas se a gente souber mesmo como são essas leis, nós vamos nos tornar pessoas melhores. E nós não vamos ficar menos sujeito a querer a ambição, ao egoísmo. A gente vai querer compartilhar mais, ajudar mais o próximo. E isso é tudo que essas elites econômicas e políticas querem. Eles não querem isso. Isso nos libertaria da escravidão. Pesquisas relacionadas à cura real
de doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo a AIDS, como por exemplo doença de Chagas. Então, eles não querem medicamentos para curar, eles querem criar clientes regulares. Então, se você hoje vem com uma pesquisa para curar definitivamente o câncer, você vai ser reprimido ou você vai morrer mesmo, porque pesquisa na internet sobre os vários cientistas, principalmente nos últimos 3 anos, nós estamos em 2017, que foram suicidados porque estavam no final de concluir nas suas pesquisas e via como a cura, por exemplo, para o câncer. O câncer é uma das doenças mais rentáveis hoje para a indústria farmacêutica. Tanto que muitos médicos fazem especialização em oncologia, que eles também vão ser bem remunerados. E é por isso também que os ETs trazem o quê? Energias limpas, baratas. Você com pequenas unidades, você pode colocar na sua casa e você fica totalmente independente de uma empresa de energia elétrica, o seu carro, energia limpa, que foi, muitos cientistas trabalharam, por exemplo, com a decomposição da água para motor de combustão interna desses carros normais. Ah, esses cientistas, inventores, tem casos relatados que americanos, inclusive, tinham feito isso, estavam andando com esse carro dessa forma por muito tempo e de repente o cara é assassinado ou morre de uma forma completamente inesperada. Então esse é o grande motivo que os governos reais, que são esse sindicato do poder, que controla hoje os bancos, eles hoje controlam tudo via bancos e instituições financeiras, porque essa foi a forma mais econômica e mais prática de controlar a economia do planeta. É por isso que queriam um banco mundial global, porque aí ficaria muito mais fácil ainda controlar e o controle ficaria mais efetivo. Eles não controlam tudo, mas eles controlam sim a economia, eles controlam o dinheiro. Eles querem empurrar a forma da gente pensar. Mas nós podemos acordar. E nós temos que começar a ligar os pontos e ver esses grupos atuando. E não ficar simplesmente comprando ideias na internet ou na mídia que vem para nós, como de repente aparece, querem pensar sobre agora temos o inimigo terrorismo número 2 que chama tal e que estão fazendo isso. Nós temos que pensar o que está por trás de cada ideia que começa a ser bombardeada na mídia. Existe um interesse de manipular as massas em benefício de grupos menores. Temos de acordar e é por isso que os ETs se transformaram por uma ameaça tão ferrenha para esses grupos de poder. Espero que tenha contribuído bastante para vocês. Obrigado.